Olá, o meu nome é Denise Maria Guilherme, eu sou atriz, palhaça, figurinista, arte educadora e sou integrante da Coletiva Teia, um grupo de mulheres que escrevem e apoiam mulheres que escrevem. E eu estou aqui hoje por causa de uma nova trajetória, um novo caminho que eu resolvi traçar na minha vida, que é esse caminho de descobrir qual é a minha escrita. Sim, porque desde o ano passado eu tenho refletido recebendo apoio, é claro, dessa coletiva, eu tenho refletido sobre qual é essa escrita que faz parte da minha história, da minha trajetória e do meu passado. Por conta disso, comecei a estudar, ler escritoras mulheres. E hoje eu quero dar um foco para a literatura negra. As escritoras negras que fazem parte da nossa história há muito tempo. Só que, assim como as mulheres não fazem parte da nossa prateleira, a literatura negra também é mais prejudicada nesse sentido. Você conhece? Você sabe quantas mulheres já escreveram? E desde quando elas escrevem? Desde quando elas contam a sua história, o seu passado, os seus antepassados? Quantas escritoras negras você consegue citar? Pois é, essa também era a minha dúvida. E foi por isso que eu fui estudar. E o que é mais engraçado é que aí, nessa escrita, que eu comecei a me identificar, que eu comecei a ver também um pouco do que era e do que fazia parte do que eu sou. Só que não é fácil, porque pode não parecer, mas tem muita coisa, tem muito material. E para me ajudar nessa pesquisa, eu chamei a minha amiga, parceira de coletiva, Sabrina Mato Grosso. Sabrina, tudo bem? Oi, Denise, tudo bem? Prazer estar aqui, uma honra estar aqui com vocês, aqui nesse espaço tão especial. Sabrina, eu gostaria que você, junto comigo hoje, da gente discutir e comentar um pouco sobre a literatura dessas mulheres negras, o que bateu para você, o que bateu para mim, da gente ter essa conversa tentando encontrar o nosso lugar. Mas antes eu gostaria que você se apresentasse e falasse, né, quem é você e um pouco da sua trajetória também. Eu agradeço, Denise, para mim é uma honra poder estar aqui. Vou iniciar aqui agradecendo, pedindo licença a minhas ancestrais, a meus ancestrais, todas as pessoas, aqueles e aquelas que possibilitaram de eu estar aqui hoje. Para mim, assim como você, também sou atriz, né? Tenho essa linha aí de pesquisa no humor, na comédia, no palhaço, na palhaça, na cultura popular brasileira, nas danças brasileiras, sou artista educadora, e nessa trajetória toda, né, principalmente nessa linha aí da cultura popular brasileira, também fui enveredando para os estudos africanos e para a cultura afro-brasileira, né? Para esse olhar afrodiaspórico, e também fui ampliando esse olhar para os povos originários, para a cultura dos povos ditos indígenas, que traz justamente esse lugar de uma outra identidade. E o que é essa outra, né? Quando a gente fala, quando eu assim, todos falando assim, estou buscando a minha forma de escrita, né? Muito por conta dessa descoberta, que é quase uma descoberta do quanto a gente vai percebendo que todas as formas que foram nos apresentadas, formas de cultura, de expressão, de se colocar no mundo, não necessariamente são genuínas da nossa identidade, né? Que muitas vezes são
formas que vieram de um padrão eurocêntrico, né? Um padrão específico, branco, normativo, que acabou definindo grande parte da forma como a gente aqui no Ocidente se coloca, mas que é um lugar também, né, da gente começar a construir essa nossa possibilidade de identidade, né? Às vezes você não fica com a impressão, Sabrina, que que a gente descobre, tudo que a gente lê, né, sobre as nossas origens, às vezes dá a impressão que parece que surgiram agora, né? Justamente por conta disso que você falou. Tem uma frase que eu falei para uma amiga minha também uma vez, que pintaram a história de branco, né? E a gente está só nesse processo de descascar, porque nós sempre estivemos aqui, em várias áreas, durante toda a história, fizemos muita coisa importante também. Só que pintaram a história de branco, contaram ela do jeito que eles queriam que a gente acreditasse, né? E hoje a gente está aqui justamente fazendo isso, descascando e descobrindo, né? Mas e percebendo que é uma história que é muito antiga. Perfeito, Denise. Assim, para mim é essa a grande questão, né? O grande ponto. E não é assim, agora surge a história da população negra que está aí querendo se colocar, sempre existiu. E aí isso faz parte dessa política de apagamento identitário, né? Isso faz parte de uma estrutura, né? A gente não, de fato, tem um pensamento de toda essa construção histórica mesmo para o não pertencimento. Esse não pertencimento não é uma coisa que por acaso aconteceu, né? É de fato, né? Hoje a gente tem um entendimento do quanto que várias sabedorias, né, e tecnologias consideradas tecnologias, porque também existem as sabedorias e as tecnologias que não são consideradas, como os saberes da terra, os saberes da natureza, que são grandes, né, as grandes medicinas, né, os povos originários mostram muito isso, né, esse conhecimento geográfico, né, da cidade, do país. Essa construção se deu em cima da base já da forma de vida dos povos indígenas do Brasil, né, dos povos originários do Brasil. E aí, hoje a gente também, né, consegue enxergar o quanto que essas formas de saberes também são saberes e tecnologias. Sim. Mas aí a gente tem também os saberes e as tecnologias consideradas civilizatórias, que também a gente pode discutir o que é civilização, né? Mas esses saberes, né, que a gente aprende, que a Grécia é o berço da civilização, que os grandes filósofos vieram de lá, que os grandes pensadores, e que, na verdade, a gente já descobre muitos anos antes, os conceitos de filosofia, os conceitos, o pensamento matemático, né, as engenharias, as grandes construções, né, o Egito em si, o Kemet, o próprio Egito, né, como nos foi dado até esse nome, que é as grandes construções das pirâmides, que é de uma engenharia completamente avançada, foram construídas por mãos pretas e por mentes pretas, né? O Egito é preto, diferente do que Hollywood sempre nos apresentou, e não só o Egito, né? Formato de escravização aqui no Brasil não foi, né? A gente nos ensina que nossos antepassados estavam lá no meio das savanas e aí vieram para cá, né? Não, eram povos que tinham grande sabedoria e que foram sequestrados e também pensados, né? Tinham grandes engenheiros que vieram para cá, grandes arquitetos. Vocês acham que o Brasil foi construído, a arquitetura toda do Brasil, o formato das casas da arquitetura do Brasil foram construídas e pensadas por engenheiros, né? Africanos, vindos de África. Então, a metalúrgica,
né? O sistema de engenhos, tudo isso eram construções, e aí a gente está falando dessa tecnologia que esse colonialismo entende como tecnologia, que é a tecnologia, né, marcada, isso já existia muito antes. Isso nos é apagado, nos é colocado que não, que esse pensamento, essa sabedoria não existia. E hoje a gente está começando a retrabalhar, né, essa história, a buscar essa história, e isso faz toda a diferença para eu entender que eu não descendo de povos escravizados, eu descendo de grandes engenheiros, grandes metalúrgicas, grandes mentes pensantes, grandes filósofas, grandes lideranças femininas, inclusive, grandes imperatrizes, mulheres que dominaram, né, no sentido de grandes nações, grandes impérios, e que foram sequestradas, escravizados aqui nessa terra. Então, isso muda até a minha forma de me colocar no mundo, saber que essa é a minha trajetória. Né? Muda porque a gente percebe que o que a gente sente faz sentido, né? A gente começa a se encontrar nessa busca, nessa trajetória, a gente parece que a gente começa a entender a nossa linha de raciocínio. Quando eu leio algumas coisas, até me arrepia, assim, justamente porque começa a bater e eu começo a entender o meu percurso, assim, como eu entendo as coisas e o que eu preciso para entender, né? E aí eu não tenho mais vergonha disso, sabe? Do que eu tenho para oferecer. Porque, para mim, tem que chegar de um jeito. E o modo como eu transmito também é de outro jeito. E eu fiquei muito feliz de saber que pelas literaturas que eu tenho tido contato, eu ainda preciso ler muito, mas das que eu consegui estudar, eu consegui ver um pouquinho, eu já fiquei muito feliz, assim, de ter me encontrado, de começar a me encontrar. Mas fala aí pra gente, quais são as escritoras negras que você estudou, que você trouxe pra gente hoje? Vamos falar um pouquinho delas? Vamos falar é muito, e é isso, assim, do que você está falando, né, de se encontrar, como é que a gente, né, quando você fala, nossa, eu fico até feliz, pensa uma criança, né, pensa uma pessoa que passa a vida inteira não se reconhecendo naquelas narrativas, né, não se aquilo que nos é passado, que é universal, que é um arquétipo universal, que é um pensamento universal para quem? Né? Então, acho que esse é o grande ponto, né, de o que é, né, quando eu trago a criança, porque hoje a gente entende, né, o que é uma criança crescer não se reconhecendo pertencente nesse mundo, mas achando que é assim mesmo, né? A gente cresce, olha que dor, né? De você não reconhecer sua mãe nas histórias que você lê, não reconhecer a sua trajetória, suas histórias, seus ancestrais, não se reconhecer naqueles sentimentos que a arte, né, vai te apresentando, que os saberes vão te trazendo, você vai, opa, né? Então, tudo bem, é normal viver desencaixada no mundo? Não. Né, entender que existe esse lugar, sim, né? E essa questão que você falou de não se ver, eu acho que ela, pelo menos para mim, assim, que eu lembro da minha infância, ela piora quando você entra na escola, né? Que o que eu sempre costumo dizer é que nós somos em 5, né? A minha mãe, viúva de 5 filhos, e aqui sempre foi meio misturado, assim, né? Meus 3 irmãos mais velhos, eles têm a pele mais clara, eu sou negra, e meu irmão caçula também tem a pele clara. Mas para mim era normal essa mistura, assim, é normal, né? Eu fui criada até os 7 anos, para mim tudo era normal, todo mundo se gostava e não tinha diferença. Quando eu entrei na escola, foi justamente que eu comecei a ver, peraí, né? É tipo, cadê eu aqui? Né, no que eu estou aprendendo, no que eu estou fazendo, e por que estão olhando assim para mim, né? Acho que foi essas duas questões que passam pela cabeça da gente quando a gente é criança.
E é curioso você trazer isso, porque é justamente isso, né? A escola é quando traz essa, né, quando eu cito a infância, você vem falar da escola, quando a gente começa nessa relação social, né? Um pouco mais ampla, e aí quando e aí é quando a gente faz essa ponte mesmo com as escritoras, né? Por que a gente está aqui falando de literatura das mulheres pretas? Enfim, porque é isso, quando você entra na escola, você não se reconhece naquelas histórias, naquelas trajetórias, no conteúdo, né, que os seus educadores, suas educadoras vão trazer para você. Então é esse lugar mesmo do quão é perverso, né, para uma criança não, que aí sai do seio da família e começa a não se identificar nessa trajetória. E aí dentro disso, acho que, né, você traz essa questão, inclusive, do colorismo, né, desse ponto de como é que essa diversidade, essa miscigenação, que foi também uma política, né, a eugenia, que foi uma política que, que acredita na raça pura, né, que foi que é uma das bases do nazismo, por exemplo, que foi um sistema político, né? E eu digo político, né? Foi um movimento que ele tinha aprovação política no Brasil no século passado, assim, há pouco tempo atrás. Ele tinha reconhecimento e aval porque tinha uma política de embranquecimento da população. Então, essa questão de tipo, fazer a mistura, né, das raças, acreditava-se, isso era uma ciência mesmo, com grandes médicos renomados que aprovavam, e grandes intelectuais, que acreditava-se que quanto mais essas raças se misturassem, a raça branca ela ia predominar, né, porque ela era superior, e aí o Brasil ia conseguir se embranquecer. Com isso, o que aconteceu? A miscigenação. E a miscigenação é justamente esse não reconhecimento, né? Então, você se vê, né, desde muito cedo, quando você vai para a sociedade, né, começa a se enxergar o que é o fora do padrão, como preta, e aí uma pessoa como eu, que não se reconhece, que sempre soube que não era branca, porque era, né, isso era muito óbvio, mas também não era preta. Então, o que é esse lugar do colorismo também, dessa miscigenação que é vendida como o grande diferencial, né, de alegria e beleza do Brasil, e que, na verdade, está envolvido com esse apagamento histórico, está envolvido com esse não reconhecimento, com esse não pertencimento, porque aí a gente não se vê como igual, né? E aí algumas pessoas elas têm mais acessos que outras, né? Eu tenho toda a consciência da minha passabilidade, dos meus acessos, como a mulher parda, né, nessa sociedade, né, vista como mas hoje compreendo o quanto que sim, né, dependendo dos ambientes, eu sou aceita, eu sou tolerada, né, dentro desse sistema todo. E aí consciente também o quanto o protagonismo ele é retinto, ele precisa ser retinto, porque o racismo se dá no Brasil e o racismo se dá com muita força no Brasil através da aparência, através do fenótipo. Então, o que vem antes, né? E aí esse lugar de novo que a gente estava falando, né, da sua identidade de quando você não se reconhece, né? Porque é colocado como visto um padrão, e aí tudo que não é esse padrão, né? O preto, o indígena, ou mesmo, né? Tudo que é o diferente do padrão, né? E o que é padrão? O que é humano, né? É colocado como corpo branco, como a padronização, o homem, né? Até no nosso vocabulário, né? Tudo, o padrão é o masculino sempre, né? O que é fora do padrão, né? O feminino é fora do padrão, né? O preto é fora do padrão, então é o diferente, é o exótico, né? Então a gente ressalta, né? Literatura das mulheres pretas não é para tipo ser o fora do padrão, mas é para afirmar, né? A gente está num período de afirmação de uma identidade, de mostrar existem outras narrativas, outras histórias, e aí é por isso que a gente vem
aqui trazer. Nossa, gente, virou uma mega introdução, porque é complexo a gente falar, né, dessas autoras sem citar, né, falar da sem citar o porquê que a gente está aqui, né? Sim, mas esse ponto que você pegou agora é interessante também dizer, né? Por que a gente fez essa pesquisa? Por que a gente deu esse foco, né? Literatura das mulheres pretas, né? A gente está dando esse foco justamente porque a gente está nessa busca, porque das outras a gente até teve mesmo a gente falando dessa questão, né? Da mulher como escritora e da gente tá dando foco também para elas no geral. Hoje a gente está focando nessas porque faz parte da nossa história, né? Porque a gente finalmente encontrou uma identidade, um lugar onde a gente se identifica mais, onde a escrita, o modo de expressão, o verso delas faz, pelo menos para mim, faz mais sentido, né? Dentro do que eu passo, dentro do que eu vivo, né? Enfim, tem toda uma questão que tem a ver com a cultura também, com o modo como eu fui criada, que mesmo não tendo acesso, mesmo não tendo noção da minha ancestralidade e tudo mais, tem uma coisa ali. Tem um jeito da minha mãe, que é o jeito daquela mulher que viveu há 100 anos atrás, que tem a ver com a minha pele, né? Então, eu preciso disso. Não é que a gente está se desfazendo de todo o resto, é porque a gente está querendo encontrar o nosso mesmo. Perfeito, não é que a gente está se desfazendo de todo o resto, né? Essa é uma grande questão até, daí pano para manga, a gente só quer encontrar o nosso, né? Tá tudo bem, também, que bom que existe todo o resto também, né? Só não precisa ser imposto, essa questão. E aí você traz isso, né? Hoje, falando, né, do quanto que já existem pessoas, pensadoras e escritoras, sociólogas há muito tempo falando e trazendo essas questões, né? Hoje tem alguns pontos vindo à tona e aí chegando também de uma forma mais ampla na população. A gente vê aí algumas filósofas, sociólogas, né, que estão sempre que estão chegando mais, né? Estão sendo mais acessíveis, né? A própria Djamila Ribeiro, que escreve, né, fez a coleção Feminismos Plurais, que escreve Quem Tem Medo do Feminismo Negro, e é justamente por isso, né, que ela ressalta esse lugar, né? Ressalta no sentido de a própria coleção, né, Feminismos Plurais, né, Feminismo Plurais, porque são vários feminismos, né? A gente, essa luta pelo direito de igualdade, essa luta pelo direito das mulheres, se entende mesmo quando a gente pesquisa Angela Davis, né? Ela traz muito essa questão de o que era essa história, né? A própria história do feminismo e onde está a luta das mulheres pretas dentro do próprio feminismo, né? Então tem algumas grandes pensadoras aí que a gente pode citar, são várias, né? A Bell Hooks, a Grada Quilomba, tantas outras que trazem justamente essas questões, assim, que são bem, bem complexas mesmo, de quais são as necessidades, as lutas, né? Um exemplo bem pequeno, assim, né, simples aqui, uma das grandes lutas do feminismo branco é de que as mulheres têm o direito de trabalhar, né? Porque elas têm esse lugar de ficar em casa, né, e dos maridos, né, de ser um aprisionamento ali pelo patriarcado. Mas, ao mesmo tempo, na nossa socialidade, as mulheres pretas sempre trabalharam, né? Então, a luta em outro lugar, né? Não é pelo direito. Então, todas as lutas são válidas, sim, pela luta pelo direito das mulheres trabalharem e pela luta pelas mulheres, pelos direitos trabalhistas, né? Então, são várias outras questões que elas vão abrindo vertentes, né? Mas que elas dialogam. Por exemplo, a gente tem o mulherismo africana, que é um termo até cunhado pela Clenora Hudson, que no final do século passado, assim, ela
ela traz esse olhar, né? Ela faz esse levantamento desse pensamento mesmo, desse modo de vida, de que, assim, tentando falar, são muitos temas, né? Mas vamos tentar pincelar, assim. Mas que o mulherismo africano, ele traz esse olhar, essa visão para o povo preto, né? O mulherismo, ele vem com um pensamento matrigestor, assim, né? Ela tem uma visão matrigestora e que não tem a ver com gênero, né? Mas no sentido de abarcar toda a sua população preta, independente do gênero. Então, no mulherismo, ele traz também a necessidade de cuidar dos homens pretos, porque de entender esse lugar do racismo, né, como algo que também é uma luta, é uma necessidade desse acolhimento e dessa voz que, na verdade, é uma outra visão realmente é uma outra visão, uma outra possibilidade de se enxergar mesmo, né? Então, a gente tem outras formas de se reconhecer, né? Outras narrativas, que não só uma, né? Esse pensamento mesmo que a gente precisa trazer, que é um pensamento decolonial, que vai além do descolonialismo, né? Que a gente já foi descolonizado oficialmente, historicamente, né? Mas agora a gente precisa ter esse pensamento decolonial, que é se desligar desse olhar para a colônia mesmo, desse reconhecimento como o padrão que nos foi imposto dentro da estrutura como a única possível, né? E aí a gente pode trazer várias outras autoras, e a gente, né, eu trouxe aqui, citei nessas literaturas, né, as filósofas, sociólogas, são várias, mas a gente entra também na literatura, nos romances, nos contos, na poesia, que aí dialoga, né, a gente está trazendo esse relato histórico para também falar de como eu me reconheço na arte, como eu me reconheço essas narrativas que vão surgindo dentro da literatura das mulheres pretas. Não, eu só ia comentar que dentro dessas coisas que você falou agora, eu lembrei de dois momentos, assim, de duas leituras que eu fiz, né? Uma, eu acho que tem relação com essa questão que você falou da mulher, né? Desse matriarcado, né? E de quanto a mulher negra, ela teve que assumir esse papel de cuidar, né? Inclusive do homem, né? Eu li um livro uma vez que fala da história da Tia Seata, né? E a Tia Seata, ela foi isso, né? E ele fala um pouco disso dentro da trajetória dela, porque quando acaba a escravidão, né? Os homens ficam sem trabalho, né? Então, se ele está livre, não quer ficar na fazenda, não tem lugar para ele ir na fazenda, então ele é botado para fora, mas a mulher continua tendo trabalho, ela continua cuidando das casas, dos filhos, ela faz os quitutes para vender na rua, e a Tia Seata, ela vem disso, né? Então, ela faz a casa dela, ela, tipo, alugava, né? Bancadas de quitutes, quase um comércio, assim, e ela que sustentou, né, a família, e também quando você falou da Bell Hooks, né, dessa pedagogia que ela traz, logo na introdução do livro dela, que fala sobre a escola, né, essa escola que era direcionada para negros, né, para as crianças, que era justamente para elas se verem no mundo e entenderem que elas tinham possibilidade que elas têm a história dela e têm possibilidade de crescer e se tornar o que elas quiserem, né? Tinha essa ideia, né? Essa filosofia dentro da escola onde ela estudou, na verdade, né? Quando ela era criança. E esse grande lugar, né? A Bell Hooks, ela traz a questão, né? Ela fala de coisas incríveis. Ela fala do amor, ela fala das relações, esse lugar do cuidado, né? Que você
traz aí, né, dessas relações mesmo, né, do matriarcado, enfim, e de algumas que também nos é imposta, né, mas ela traz essa coisa da educação de uma forma primorosa, né, tem muitos diálogos aí com Paulo Freire, e ela... E esse lugar, né, tem um pensamento, né, um pensamento escravagista que se dizia assim, principalmente do escravagismo norte-americano, que se dizia que assim, a melhor forma de se manter uma criança apta à escravidão é deixá-la longe dos estudos, né? Porque o estudo, né, e a leitura, né, quando um dos movimentos revolucionários dos Estados Unidos, né, no abolicionismo, era construir escolas, né, e que as crianças negras pudessem estudar. E aí já tinha, né, os escravagistas, eles tinham essa consciência de que a partir do momento que uma criança negra começa a estudar, ela começa a se tornar cada vez menos apta à escravidão, né? Era o conceito que eles tinham, o pensamento que eles tinham. Só para a gente entender, assim, a importância, sim, de se falar de estudo, de se trazer essas referências todas, né? E aí a gente chega aqui para falar, tipo, a gente tem uma gama de literaturas que a gente pode ir desde Maria Firmina dos Reis, que foi considerada a primeira romancista, né, do Brasil, que foi a primeira mulher a publicar um livro no Brasil, em 1859, ela publicou Úrsula, e ela era uma maranhense preta, né, foi a primeira mulher no Brasil a ter um livro publicado. E aí a gente chega até Toni Morrison, que é uma norte-americana que já ganhou Pulitzer, ganhou o Nobel de Literatura, entender assim a pluralidade dessas narrativas todas, né? Dessa identidade que está aí presente, né? Quando a gente chega, por exemplo, em Carolina Maria de Jesus, que aí que era uma mulher preta, retinta, favelada, né? Que aí é o termo que é colocado porque ela se vê, né, na favela e se reconhece favelada, e o livro se chama Diário de uma Favelada, que é uma mulher que escrevia, e ela escreveu o seu livro, né, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse livro, ela escrevia seus diários, e a gente fala muito, né, na Coletiva Teia, a gente fala muito da importância, né, dessa visibilidade, né, das mulheres que escrevem desde cedo, que escrevem seus diários. E aí, Carolina Maria de Jesus, ela tinha vários cadernos que ela foi escrevendo a sua história, e muito consciente. Ela falava, eu sou escritora. Ela fez só até o 2º ano do colégio, né, ela só estudou. A gente está falando tanto aqui da importância do estudo, e aí ela estudou só até o 2º ano, e ela escreveu um best-seller, um dos livros, assim, em semanas o livro, quando foi publicado, né, só para quem não conhece a história dela, ela escrevia esses cadernos, consciente de que ela seria escritora, que ela ia publicar esses cadernos, e aí um dia um jornalista vai visitar a favela do Canindé, aqui em São Paulo, que é onde ela vivia, e aí ele foi lá para escrever um artigo sobre a favela, isso década de 60, tá? 1960, e aí ele vai escrever um artigo sobre a favela, e ele conhece ela, e ela fala, eu tenho os livros aqui, eu tenho meus cadernos, ele vai ler, e ele fica impactado, ele fala, gente, isso é uma obra-prima. E ele desiste de fazer o artigo e fala, a gente vai publicar esse livro, vai dar um jeito de publicar seus livros. E, de fato, os escritos dela, o livro dela, né, ela depois escreveu outros livros, mas especificamente Quarto de Despejo, né, que aí eu estava falando que em poucos dias, né, ele foi vendido todos os exemplares em menos de um ano ele já estava em 17 países diferentes, né? Tinha edições em 17 países. Hoje, atualmente, ele tem, acho que está em 40 países diferentes.
E, e a Carolina Maria, ela tinha um poder da escrita, uma inteligência da condição dela, né, a condição, né, uma consciência mesmo, né, da condição de mulher da favela, mulher negra. Então, esse trabalho mesmo, né, quando a gente lê a obra dela, que traz toda uma visão sociológica, política, geográfica, né, documentar um documento tudo, né? lógico assim e poético, de uma poesia. Às vezes ela vai falar assim, eu fui lá comprar banana e pão. Ela escreve isso com uma beleza que dói, porque também, né, traz essa realidade que é atual. Se você lê o livro hoje, você fala, nossa, está descrevendo a favela hoje. Quando eu li Carolina, eu costumo dizer assim, quando eu li Carolina, a minha escrita se libertou, assim, né? Como eu pela poesia dela, o quanto ela consegue transformar o assunto, assim, aquilo que parece que é simples, né? Mas fica numa beleza quando ela descreve. E aí eu vi possibilidades, assim, né? Do que é possível quando se escreve, do quanto você pode pôr de você na escrita e não ficar procurando um padrão, uma regra, né? Uma coisa muito bonita que eu descobri recentemente, que eu não sabia, é que por conta dessas milhares né, ela foi traduzida acho que em 14 línguas, né? E aí eu li uma história de uma mulher que teve acesso, uma negra moçambicana, ela teve acesso a uma tradução em francês, né, da Carolina, e ela era empregada, né? Ela morava na França, e ela teve acesso a esse livro da Carolina. E aí ela se identificou muito com essa escrita, com esse material e com a vida da Carolina, e ela começou a escrever também, ela também escreveu um livro, né? Que foi publicado só depois da morte das duas, se eu não me engano. Né? Mas o quanto chegou essa escrita, o quanto bateu em todos os lugares a escrita da Carolina. E aí você traz, né, esse ponto que é justamente o ponto porque a gente está aqui, né? Porque qual a importância de se trazer essas outras trajetórias? Você está falando de você que quando lê a obra da Carolina Maria de Jesus e que se reconhece e fala, nossa, eu não preciso seguir aquele padrão que por algum motivo eu não me encaixava, né? Uhum. E aí, da mesma forma, você traz essa história de uma escritora, né, que também chegou nesse lugar, que é isso, né? Ela estava em outro país, ela vem de outro continente, ela tem outra história de vida, outra realidade, né? Não tem a favela do Canindé no bairro dela, mas ela se reconhece naquilo. Por que ela se reconheceu na Carolina Maria de Jesus, né? Para mim é muito forte quando eu leio, por exemplo, a Paulina Chiziane, que eu li, né, o romance dela. Ela é uma moçambicana e ela foi a primeira mulher a publicar um livro, um romance, na verdade, em Moçambique. Isso também final dos anos 90, final do século passado, né, década de 90 também. E aí quando eu leio, ela está falando, né? Ela fala muito, ela traz muito essa questão também do olhar para a mulher. Ela tinha não, né? Ela tem esse um ativismo político, né? Ela tinha um envolvimento político, mas ela começa a escrever sobre as tradições moçambicanas, né? Por exemplo, a poligamia é uma tradição de Moçambique, e ela começa a escrever, né, no livro dela, várias tradições e pensamentos ali no romance que não tem nada a ver com a nossa forma ocidental aqui no Brasil, né? Ela traz ritos, religiosidade, que são bem distintas, porém é impressionante, né? Naquelas 300 e poucas páginas, né? Tá até aqui. Eu me reconhecia, eu falo, como pode? Ela está falando das minhas trajetórias, ela está falando de mim, como ela pode trazer algo que parece que nos é colocado que é muito distante, né? Não, outra cultura, outro. E
dialogava de uma forma, né, quando você traz essa história aí que aconteceu com a Carolina, né, me bate, me pega com uma verdade latente. Então, de novo, a gente retoma esse lugar para quê? Né, essa padronização que nos é imposta de que é justamente essa. A gente assiste os filmes Hollywood, assim, fugindo um pouco, né? Mas a gente assiste os filmes hollywoodianos e fala, nossa, essas casas, esses bairros, olha o subúrbio. Eu falo, nossa, é muito diferente daqui. Mas a gente reconhece que aquilo, os nossos comerciais de televisão, as nossas novelas, as nossas produções são padronizadas dentro daquilo que é muito diferente. Aí você vai assistir um filme iraquiano e você vê lá na quebrada do Iraque, e você fala, gente, é a minha quebrada. É a parada de taipas, olá, a laje, os meninos jogando bola, o churrasquinho na laje, as casas, os sobradinhos um do lado do outro, o gato nos fios. Gente, quem que nos ensina que esses padrões que não nos cabem, né? Então, como é que eu posso, sim, me reconhecer dentro dessas narrativas que aí a gente está falando aqui o tempo todo, são outras narrativas, outras das que nos foram impostas, mas são nossas narrativas, né? Então, sim, eu me reconheço na Paulina Chiziane e na história, né, da cultura moçambicana, por menos que aquilo se pareça com a forma como eu fui criada, né? Enfim. Nossa. Bom, já falamos de Bell Hooks, já falamos de Carolina, já falamos de Paulina Chiziane. Quem mais você trouxe para a gente? Tem dentro disso, né? Acho que a Chimamanda, né, a Adichie, né, Chimamanda Ngozi Adichie, ela ficou muito popularizada e também, né, ela é uma nigeriana. Eu estou trazendo assim, acho que pessoas, mulheres que estão aí de fácil acesso, né? Embora tem muitas autoras, gente, muita gente maravilhosa que escreve, mas eu acho que eu quis trazer a Chimamanda porque ela ficou bastante conhecida com as palestras delas, né? Dela com os vídeos que viralizaram aí nas redes sociais. Ela fez, né? Tem aqueles pequenos livros, né? Sejamos Todos Feministas, ou Perigo de uma História Única. E ela também escreve romance, conto, e ela traz esse lugar, né? Acho que dialoga com o que a gente está falando, porque ela traz isso que ela fala, eu não me via negra, né? Eu soube que eu era negra quando eu vou para os Estados Unidos, porque na Nigéria todo mundo é preto, então para mim estava tudo certo. Aí, quando eu vou para os Estados Unidos, eu me torno a negra, né? Aí ela se torna o diferente, ela se torna, que é o que a gente estava falando sobre isso, né? Sobre você estar fora daquilo que é padronizado, né? Que é imposto. E aí, na escrita dela, ela também traz isso. Ela tem esses livros que são pensamentos, né? Ela traz muito a questão do feminismo, é muito forte, assim, na fala dela. Mas ela tem romances, contos, e o Americana, né, foi um romance muito aí cultuado dela, e ela tem os contos dela, ela tem esse lugar, né? A gente sempre vê esses protagonismos femininos, né? Na Coletiva Teia também a gente fala muito sobre esses lugares de quais são essas histórias, essas trajetórias, né, das mulheres como um todo, né? A gente olha para a nossa prateleira e vê que 90% dos livros publicados, né, que estão ali nas nossas prateleiras, os livros que a gente tem, são de homens, de autores. Então, ela também tem esse lugar que a gente se pergunta assim, quem escreveu as nossas histórias? Quem escreveu, né, as histórias desde a minha biologia ou da minha identidade, das minhas possibilidades de ser mulher nesse mundo e de ser mulher preta nesse mundo. Então, a Chimamanda, ela traz muito, e os textos dela, os contos, tem os finais, assim, sempre arrebatadores, assim, que você fala, como assim? Né? Ela traz
uma quebra disso, ela evidencia isso, ela evidencia, às vezes, com muita sutileza, até esse lugar do, ó, eu fui vista como a diferente, né? E aí, dessa possibilidade dela poder estar e ser, e ela traz esse pensamento no texto dela com muita fluência. E aí a gente entra também em outras autoras, né? A Conceição Evaristo, que a gente não pode deixar de falar dela, que é a nossa, né? É uma mulher brasileira que ela está aí. Hoje a gente tem esse olhar para a obra dela, né? Para o que ela escreve, e ela também traz os contos na poesia, mas nessa narrativa, né, ela sempre traz os títulos de mulheres, né? Sempre traz essas narrativas, tipo, essas trajetórias mesmo, ela evidencia o que essas mulheres têm para dizer, o que o corpo dessas mulheres pretas. Em vários livros dela, né, a mulher é a protagonista, né? E nesse lugar, e ela narra a história delas dentro desse conceito, né, que a Conceição Evaristo fala, que é o conceito da escrevivência, né? Que isso me arrepiou, assim, né? Justamente de ter esse lugar de falar da história, falar do que está acontecendo, das injustiças, a partir da experiência da pessoa, né? E a Conceição Evaristo, ela traz, assim, e uma riqueza, e uma forma de escrita, assim, me pega esse lugar, sabe? Adoro o texto bem escrito, assim, que parece que cada letrinha foi escolhida a dedo, assim. A Conceição Evaristo, ela tem esse poder, né? Não sei se ela escolhe a dedo ou se ela é incrível por natureza, mas é essa possibilidade mesmo de ler essas narrativas que chegam na gente, chegam de outra forma, são nossas possibilidades, né? Vou parar de falar outras, são as nossas possibilidades de se enxergar, de se reconhecer, né? E aí a gente vai vendo isso, a gente vai vendo nas mais jovens também, né? A Riane Leão é uma, assim, que chega nesse lugar, que ela é slammer, né? Ela vem do Instagram, né? De compartilhar pelo Instagram, publicou o livro para o financiamento coletivo, ela colocava as poesias com lambi-lambi nos postes, nos muros. Então, assim, a gente vai, né? Eu comecei falando também, né? A gente vai de Maria Firmina dos Reis, a Toni Morrison, e a gente vai também de Conceição Evaristo, com toda a sua maturidade, com toda a com o seu peso, né? Com a sua potência ali. E aí até Riane Leão, que é uma mulher de 30 e poucos anos, que que entendeu logo cedo a importância de falar sobre sua ancestralidade. Que ela fala, não tem, né, como eu falar de escrever sem falar dessa minha verdade, dessa minha realidade. Então, assim, esses são alguns dos caminhos que a gente pode ir descobrindo dessas mulheres incríveis que nos alimentam e nos representam e nos potencializam mesmo dentro da nossa expressão no mundo. Só voltando um pouquinho, quando você fala da Conceição, né? E aí, porque você falou da Rayane Leão, né? Dessa diferença de idade, quando você fala que parece que a Conceição escolhe a dedo as palavras, e não é exatamente por isso, né? Não é por causa dessa experiência, dessa escrita que vem da experiência, e aí tanto para a Rayane também, por ser jovem, mas tem uma experiência, né? Quando a escrita parte disso, não é por isso que ela é fluente, que o fato dela ficar verdadeira, né? Que dá essa qualidade, né? De parecer que escolheu as palavras. Vem muito por conta de ser da experiência da própria pessoa, né? Que mesmo que ela vá para uma ficção, que eu acho que isso foi uma das coisas que eu li quando eu estava estudando a Conceição, mesmo que ela vá para uma ficção, uma história que não existiu, se ela parte da experiência dela, parece que flui, né? A impressão, o entendimento que eu tive foi esse, assim.
Parece que flui. E acho que é desse fluir que a gente estava precisando para conseguir escrever, né, Sabrina? Acho que é isso, Dê. Acho que você trouxe tudo assim nisso que é a importância, né, da gente trazer esse tema e da gente se olhar para isso e debruçar sobre isso, é que, na verdade, é a nossa história, né? Então, falar, a partir do momento que eu falo com convicção, eu estou falando, né, essa poesia que surge naturalmente é porque ela me é verdadeira, né? Não importa o que eu estou escrevendo, se é um romance, se é uma ficção, se é uma poesia, ela me é verdadeira, mesmo que eu não tenha vivido isso, né? Mesmo que quando eu cito Paulina Chiziane, mesmo que eu não tenha vivido aquela história moçambicana, eu me conecto com ela, porque ela parte de uma verdade, né? Então, e aí, mas eu acho que é esse lugar mesmo, né? Da gente poder seguir, e aí, assim, só agradeço de poder estar aqui também falando, de poder estar aqui trocando, de que, né, comecei também agradecendo e pedindo licença dos meus ancestrais, e eu acho que a gente está aqui justamente agora para essa ascendência, né? Para quem segue, para a gente, porque estamos aqui viva, potente, latente, escrevendo e né, vicejando a vida, mas também, né, para as nossas filhas, para os nossos filhos, né, para a nossa população e para esse lugar, né, de reconhecimento. Então, assim, só agradeço esse encontro aqui hoje, Denise. Eu agradeço também você por ter me ajudado nesse estudo. Vou procurar, vou ler tudo que você me indicou, das coisas que eu não conheço. E acho que eu fico com essa palavra, assim, para mim, dessa questão do nosso caminho, nossa fluidez para as nossas escritas. E obrigado por ter trazido essas informações e esse início da minha fluidez. Gratidão, grata demais, Denise. Muito obrigada, Sassá. Bom, gente, nós ficamos por aqui, né? Ainda tem muita coisa, tem várias escritoras aí para a gente ler, para a gente estudar, para tomar conhecimento dessas escritas, mas a gente quis trazer um pouquinho hoje aqui, o pontapé inicial, para estimular, para que vocês também se estimulem a procurar e a ler e descobrir outras mais que existem por aí, né? Essa entrevista só foi possível por conta do edital PROAC, Expresso Lab, do Estado de São Paulo. E nós, eu e Sabrina, como a gente falou no início, nós somos da Coletiva Teia, né? Quem quiser saber um pouco mais dessa coletiva, que é um grupo de mulheres que escrevem e apoiam mulheres que escrevem, nós temos o nosso site, www.coletivateia.com.br, temos o blog também, temos o nosso Instagram, e temos também os nossos podcasts, onde a gente traz também um monte de autoras, de escritoras. Quem quiser conhecer a gente, é só procurar nas redes sociais, tá bom? E é isso. Obrigada.